Boas-vindas a todo mundo que estuda e vive o dia a dia da agropecuária, da agronomia e do agronegócio. Nossa aula especial de hoje vai destrinchar um assunto que é vital, a evolução daquelas ferramentas de financiamento privado que realmente fazem o mercado girar. Porque, convenhamos, entender a ciência da terra e da produção é fundamental, mas a gente também precisa dominar a engenharia financeira que acontece muito além da porteira da fazenda, não é mesmo? E para a gente não perder tempo, a nossa agenda de hoje passa por 5 pontos de forma bem direta. 1. As limitações do crédito público. 2. A CPR como alicerce do mercado. 3. As famosas operações de barter. 4. O peso dos fundos FIAGRO. E 5. Os títulos avançados, a LCA e o CRA. Certo? Vamos lá. Ponto número 1. Limitações do crédito, ou seja, o modelo tradicional. Para a gente entender por que o setor está passando por uma quebra de paradigma tão forte, é preciso olhar lá para trás e ver onde o crédito rural público começou a engasgar. A grande questão é que o sistema público, aquele que usa recursos de entidades como o BNDES e bancos múltiplos, vive esbarrando em diretrizes engessadas do governo. Para quem está no campo com a bota suja de terra, isso significa lidar com racionamento de crédito, orçamentos superlimitados e uma burocracia que, sendo bem sincero, simplesmente não acompanha a urgência da janela de plantio. A safra não espera o papel ser carimbado. E o contraste que surge daí é muito nítido. De um lado da balança, a gente tem esse crédito público mais lento e burocrático. Do outro, entra o crédito privado, que foi abraçado pelo mercado de capitais para trazer soluções incrivelmente flexíveis, seguras e, o mais importante, alinhadas com o ritmo real da economia. Para quem vai liderar o agronegócio moderno, ter acesso a essa flexibilidade é absolutamente crucial para escalar a produção sem travar o trator. O que nos leva ao nosso segundo ponto, a CPR, a famosa Cédula de Produto Rural. Ela é literalmente a base de todo esse ecossistema do mercado privado. E a CPR passou por uma evolução gigantesca, viu? Lá por meados dos anos 2000, ela exigia uma liquidação física quase que exclusiva, ou seja, altos custos de logística, frete, armazém, um sufoco. Mas aí, com a consolidação da CPR financeira e a grande desburocratização em 2020, o produtor ganhou a liberdade de liquidar a operação com dinheiro. Foi isso que transformou a CPR no principal mecanismo de crédito privado que a gente tem hoje. Pensa no fluxo diário da coisa. O produtor emite a CPR para um credor e já garante os recursos de forma antecipada para a safra, seja em dinheiro ou em insumos físicos. Logo depois, esse credor leva essa CPR para registrar numa entidade autorizada como a B3. É exatamente esse registro que traz toda aquela transparência para o mercado e a validade jurídica pesada para a operação. Fica tudo amarradinho. Mas atenção aos detalhes técnicos, que são essenciais para quem é da área. Para ter segurança absoluta, a CPR tem que ter elementos obrigatórios no contrato: o nome do credor e do emitente, a data exata, a promessa claríssima de entrega e, claro, a descrição certinha das garantias envolvidas. Sem isso, não tem negócio. São essas regrinhas que mantêm a cadeia inteira protegida e em conformidade. Maravilha, vamos para o ponto 3, operações de barter. Aqui é onde a gente vê a CPR operando de forma brilhante e super estratégica direto no campo, trocando o insumo por produção. Para dar uma dimensão do tamanho disso, dados da McKinsey mostram que 36% dos agricultores já usam o barter. Para quem trabalha com agronomia ou gestão agrícola, isso é uma sacada genial. Substitui o crédito tradicional em dinheiro por uma negociação de troca a prazo. É trocar a produção que ainda vai nascer pelos insumos que a fazenda precisa urgentemente hoje. A dinâmica toda acontece através de uma triangulação muito bem pensada entre 3 peças-chave. Tem um produtor rural, que precisa dos insumos e vai focar em plantar a safra. Tem os fornecedores, que entregam as sementes, os fertilizantes e os defensivos. E tem os off-takers, que são os distribuidores, ou tradings, responsáveis por receber e vender a colheita final no mercado. Acompanhar o ciclo completo operando é super interessante. Em vez de pegar dinheiro no banco, o produtor já trava uma parte da colheita em troca de insumo. A CPR entra no meio cedendo esse crédito, o insumo chega na fazenda para o plantio, a safra é cultivada e, lá no final, a entrega da mercadoria física para o off-taker fecha perfeitamente o ciclo e liquida aquela CPR. Simples e super eficiente. E o verdadeiro pulo do gato no barter é a precificação. Quando a gente transforma o valor financeiro do insumo direto em um volume físico, tipo tantas sacas de soja, de milho ou de café, a gente cria uma ferramenta de gestão de risco fantástica.
O produtor trava o custo da lavoura com base no preço futuro da commodity e blinda o próprio caixa contra oscilações severas. É paz de espírito para focar em produzir. Bom, subindo um pouco mais o nível de complexidade do mercado de capitais na nossa aula, chegamos ao ponto 4, os investimentos FIAGRO, o grande capital da Faria Lima chegando com força total no campo. Esses fundos operam com 3 modalidades principais para conseguir abraçar a cadeia agroindustrial inteira. A gente tem o FIAGRO-FI, que é focado em terras e imóveis rurais. Tem o FIAGRO-FIP, desenhado para participações societárias em empresas do setor. E tem o FIAGRO-FID, que foca na compra de ativos financeiros e direitos creditórios, o que engloba pesadamente as CPRs que a gente acabou de discutir. E como isso flui na vida real? O FIAGRO age como um gigantesco agregador de recursos. Ele capta dinheiro de um monte de investidores variados no mercado e direciona para o campo, permitindo que as pessoas participem do agronegócio de forma estruturada e bem segura. Isso pulveriza o poder de financiamento que antigamente ficava preso só na mão dos bancos tradicionais. Para quem lidera ou atua no setor produtivo, a vantagem é gigantesca. Significa ter uma nova e imensa janela para financiar o plantio e as máquinas direto no mercado de capitais, com taxas bem competitivas. É um baita passo para a independência em relação aos planos e subsídios governamentais, que, como a gente viu no começo, estão com orçamentos cada vez mais restritos. E para fechar nossa estrutura e solidificar tudo, o ponto 5, LCA e CRA. É aqui que a gente entra nas camadas mais avançadas da securitização agropecuária. Começando pela LCA, as letras de crédito do agronegócio, elas são títulos de crédito emitidos estritamente por instituições financeiras autorizadas, os bancos. O banco pega o dinheiro do investidor através da LCA e a regulação obriga que esse recurso seja usado exclusivamente para financiar linhas e operações dentro do agronegócio. É dinheiro carimbado para o campo. Mas a grande mágica que torna a LCA tão cobiçada no mercado é a sua garantia tripla. Olha o nível de segurança que se cria aqui. Primeiro, o próprio banco emissor garante o título. Segundo, tem um lastro direto no agro, muito frequentemente amarrado numa CPR por trás. E terceiro, ainda tem a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Essa trinca cria uma estabilidade absurda para atrair grandes investidores. Do outro lado dessa moeda bancária, a gente tem o CRA, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Diferente da LCA, o CRA não entra no balanço de um banco. Ele depende de companhias securitizadoras que vão direto ao mercado para captar volumes massivos de dinheiro com os investidores. É um passo muito além na maturidade do livre mercado para o agronegócio. E a estrutura da securitização é genial. Pensa assim, o originador detém uma dívida inicial gerada lá por um produtor. Ele cede esse crédito para uma securitizadora. Essa companhia, por sua vez, empacota todas essas dívidas e emite os CRAs para investidores qualificados. É a transferência de risco de forma superestruturada, trazendo muito mais fôlego para a base produtiva trabalhar. Mas tem um trunfo em comum entre CRA e LCA que é simplesmente o motor desse mercado: a isenção de imposto de renda para a pessoa física. Essa isenção tributária atrai uma avalanche de dinheiro e interesse do público em geral, multiplicando de forma absurda o volume de capital que a gente tem disponível para viabilizar safras globais ano após ano. E tudo isso nos deixa com uma reflexão muito profunda para encerrar a nossa aula. Como a atual e a futura geração de especialistas, agrônomos e gestores vão usar essas ferramentas dinâmicas para bancar a comida do mundo nas próximas décadas. Porque, sendo muito transparente, dominar desde a CPR e o barter até a securitização deixou de ser matéria opcional. É o caminho definitivo e estruturado para o sucesso no agronegócio moderno. É preciso mergulhar nesses conceitos e levar toda essa inteligência de mercado direto para o dia a dia do campo.